Ó, você já ouviu falar em demissão silenciosa? O psicólogo Fábio Cadorim vai explicar os motivos dessa tendência no mercado mundial. Nós estamos conectados com ele, então chega pertinho aqui. Boa tarde, Fábio, seja bem-vindo. Boa tarde, Gisele. Sempre um prazer muito grande conversar com você e com o seu público. Prazer é nosso, né? O Fábio é ótimo. Fábio, o que seria essa demissão silenciosa? Vamos lá, esse é o nome que tem sido dado a um movimento que tem como ideia de base promover um equilíbrio maior entre o tempo de vida dedicado ao trabalho e o tempo de vida dedicado a outras atividades. Ou seja, equilibrar melhor vida e trabalho. Eu vejo que isso tem um aspecto que é muito positivo, porque sempre que você traz à tona a ideia de equilíbrio, isso é muito positivo, né? A gente não pode ser dominado pelo trabalho a ponto de que outras atividades da nossa vida tenham menos relevância. Por outro lado, o que, de certa forma, pode nos preocupar é também uma ideia de que, na prática, esse movimento nos diz que como eu posso obter esse equilíbrio? Fazendo o mínimo necessário. Eu acho que isso pode ser um pouco perigoso quando a gente leva em conta somente fazer o mínimo necessário. Mas quando se fala de equilíbrio, muito bom. Em resumo, então, você falou algo que eu sempre falo, né? Questão do equilíbrio. Mas, em resumo, aquilo que você falou, do aspecto negativo, seria, quer dizer, a dedicação de menos, o menos esforço. Que daí a gente acaba que... Eu ouço muito os rótulos dos jovens, principalmente. Ah, porque não... É o neném, né? Não quer fazer esforço. Então, assim, vem nesse sentido, né, Fábio? Exatamente. Eu, além de psicólogo, eu sou professor universitário há mais de 10 anos. E o que eu venho percebendo ao longo desse período, né? Ao mesmo tempo em que essa geração, de fato, ela é muito criativa e ela quer inovação o tempo inteiro, é uma geração da internet, é uma geração das redes sociais, de uma vida muito pautada pelo prazer, pelo entretenimento. Então, quando você impõe alguma dificuldade, vou te dar um exemplo na universidade, é óbvio que nós temos alunos brilhantes, profundamente estudiosos, mas existe aí uma geração, por exemplo, que acha que ler um livro é um trabalho e não deseja ler esse livro. Então, quando isso vai para o mercado de trabalho, da pessoa achar que o estudo, o trabalho tem que ser uma espécie de lazer o tempo inteiro, a vida não é assim. A gente sabe que a vida adulta, ela tem dificuldades, a vida adulta nos frustra, a vida adulta exige de nós. Então, assim, repito, a ideia de equilíbrio é muito boa e necessária. O problema é você achar que o trabalho tem que ser só prazer e entretenimento. O trabalho não é e nunca foi isso. Interessante. Agora, Fábio, nós temos ainda uma geração, tipo a minha e sua mãe, que ainda passou por algo ainda analógica, né? E a gente está vendo a transição e é uma tendência realmente, várias mudanças comportamentais, né? Agora, como é que a gente pode detectar, por exemplo, no caso de um jovem, até mesmo adulto, claro, dentro desse seu conceito ali da demissão silenciosa, que tem que procurar ajuda? Porque é importante o Fábio estar aqui, porque no caso de uma ajuda profissional como um psicólogo. A gente sempre fala o seguinte: se você sair do trabalho, o trabalho não sai de você, existe um certo problema. Por quê? Porque se você vai para casa após a sua rotina de trabalho e você fica preocupado com as questões que tem que fazer no próximo dia, ou preocupado com o que deixou de fazer, não dorme direito, não consegue desempenhar outras atividades, sua cabeça está sempre ocupada, você se sente sempre cansado, e isso é sinal de alerta. Não necessariamente é sinal de um transtorno, é sinal de alerta. E aí você vai ter que conversar lá no seu trabalho, com a sua chefia, enfim, com a pessoa responsável, para verificar se existem formas de adaptar isso. Que essa é um pouquinho também da crítica que eu faço à demissão silenciosa, porque é quase como sair de fininho. Mas se há um problema, esse problema precisa ser colocado, precisa ser dito. Então, a atenção é essa. Se você começou a não conseguir desconectar do trabalho, fique em alerta. É melhor resolver logo e procurar, né? As empresas, as boas empresas, elas têm isso, né? E o que você falou ali dos sinais, eu me lembrei da síndrome de burnout, enfim, eu sempre pronuncio das duas formas, mas tem como diferenciar também essa questão aí da síndrome de burnout? Porque o burnout ele tem uma característica que é uma estafa, né? Uma espécie de cansaço, de fadiga, ao ponto que a pessoa não consegue se recuperar sozinha. Então, assim, é um cansaço físico e mental tão extremo
que a pessoa não tem mais forças para se recuperar. Porque ter saúde mental não significa que você vai estar o tempo inteiro num nível de bem-estar. Você se cansa, você se frustra, você se estressa, mas tem uma palavrinha que a gente chama de resiliência, né? Você consegue voltar ao seu estado anterior. Quando a pessoa está em burnout, ela não consegue mais voltar ao estado anterior. Então, se a pessoa não está dando mais conta de retornar ao seu estado, precisa procurar ajuda. Pode ser sinal de burnout. Não necessariamente, porque, por exemplo, depressão tem sintomas parecidos, transtorno de ansiedade tem sintomas parecidos, mas pode ser burnout sim. Por isso que é sempre importante, né, procurar ajuda, né, primeiro na empresa, depois com um psicólogo, né, um profissional. Agora, Fábio, o que podemos fazer então para evitar esses desgastes, no caso desse pessoal aí que vai fugindo, tal da demissão silenciosa, como a gente prevenir isso? Olha, se a palavra for equilíbrio, como nós falamos lá no início, tá tudo bem. Como é que você busca o equilíbrio? Primeiro, você desenvolve as suas atividades. Se você está conseguindo desenvolvê-las dentro de uma rotina relativamente saudável, mantenha como está. Se você começa a se estressar demais e o trabalho começa a ser uma sobrecarga, converse com o seu chefe, converse com os seus gestores. Se você identificar que nada disso é uma solução, aí, mais do que uma demissão silenciosa, talvez, se você tiver a oportunidade, é buscar um novo lugar, um novo espaço de trabalho. E também se manifestar para a empresa. Sempre importante a empresa saber, porque se a empresa não souber do sofrimento dos funcionários, ela também não fará nada. Com certeza, gente, diálogo, né? Ai, Fábio, foi ótimo levantar esse tema aqui contigo. Tenho certeza que muitas pessoas se identificam e se identificaram, né, em algum momento da sua carreira. Fábio, volte sempre, viu? Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Volto sim, é sempre um prazer, como eu disse. Muito obrigado, uma ótima tarde. Uma ótima tarde, valeu. Bom, né, pessoal? Se você tiver alguma sugestão, também pode participar. Sugere pauta pra gente, 988 18 19 38.